O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o começo do Evangelho de hoje parecem aqueles programas de televisão sensacionalistas, né? Que a gente só vê sangue, só notícia de desgraça. E também, comparando as duas partes do Evangelho, parece uma contradição, porque na primeira parte apresenta-nos esta realidade dura da necessidade imediata de uma conversão, ou seja, é para hoje, é para agora. E a segunda parte do Evangelho fala de paciência, fala de esperar mais um ano, dar tempo para que aquela figueira possa produzir frutos. Parece contraditório, mas não é, porque as duas realidades elas se entrelaçam para demonstrar, sim, a necessidade que nós temos de dar uma resposta para Deus ao seu apelo de conversão. Ou seja, hoje, agora é o momento da salvação. Hoje é o momento para aderirmos de todo o coração ao Senhor, para nos abrirmos à sua graça e deixarmos que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Mas o Senhor realiza conosco um caminho e Ele pacientemente caminha conosco, nos forma, nos transforma e nos faz verdadeiramente os seus discípulos. Porque se nós olharmos a solução mais simples e mais imediata que muitas vezes nós temos, é extirpar tudo, não é? Cortar, expelir todo o mal. Nós não temos paciência para lidar com o mal. Muitas vezes nem o mal que está fora de nós e nem o mal que está dentro de nós. Então a primeira solução que nos aparece é cortar, tirar. Mas Deus não adota essa solução, porque Ele sabe que se Ele cortasse, Ele cortaria, né, pelo meio cada um de nós. Deus não adota essa solução. Esse mais um ano aqui quer nos mostrar que Deus nos dá o tempo, Deus nos dá a história, Deus nos dá a possibilidade de todos os dias nos encontrar com Ele e permitir que Ele entre na nossa vida e seja o tudo da nossa vida. Deus realiza isso pacientemente com cada um de nós. A lição que nós aprendemos da liturgia de hoje desse Evangelho, apoiado na primeira leitura, porque não existe mais condenação, nós recebemos a redenção em Jesus Cristo e ela se dá no tempo, ela se opera no tempo. Então, paciência com você, paciência com os outros, paciência com o tempo do outro.
Agora, a palavra de Deus diz que essa figueira estava plantada na vinha. Aqui está a chave de leitura, porque a figueira somos nós, mas ela está plantada na vinha, que é Cristo. A vinha é o coração de Cristo, a vinha é símbolo do amor. Então, tudo na nossa vida, o tempo que nós vivemos e experimentamos para a nossa conversão diária, precisa ser feita em Jesus Cristo. Nós precisamos nos apoiar nele. Nele está a nossa salvação. Que isso fique bem claro para nós. Meditando sobre essa liturgia, no dia de ontem, nós celebramos a memória de São João Paulo II, né? Você se recordou que ontem a igreja celebrou a memória de São João Paulo II, grande papa da nossa igreja, um grande santo. E meditando sobre o seu primeiro escrito, a sua primeira carta encíclica, que se chama O Redentor do Homem, no início do seu pontificado, eu via coisas preciosas para compreendermos esta realidade da liturgia de hoje do Evangelho, sobre esta paciência de Deus, sobre esta possibilidade que Deus nos dá de mergulhar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos no seu sagrado coração. O Papa escreve no número 10 dessa carta encíclica dizendo assim: o homem que quiser compreender-se a si mesmo profundamente, não apenas segundo critérios imediatos, veja, não só critérios imediatos, critérios rápidos, fáceis, parciais ou aparentes. Nós vivemos num mundo assim, né? Repletos de ideologias. Ideologias que tentam pouco a pouco fatiar o homem, fatiar o ser humano e entender o ser humano só muitas vezes em um aspecto ou em outro, não é? Acentuam o aspecto afetivo do ser humano e dizem que é aquilo ali, não é? Sinto, logo sou isso. Não é assim que o mundo diz? Que basta você sentir, dê vazão ao seu sentimento, você é isso. Então, essas interpretações parciais acerca da dignidade do homem. Então, o Papa diz, segundo critérios imediatos, parciais ou aparentes, este homem deve com a sua inquietude, incertezas e também fraqueza e pecaminosidade, com a sua vida e com a sua morte, ele deve aproximar-se de Cristo. Veja, ele deve mergulhar a sua vida em Cristo, que é a vinha. Ele deve entrar nele com tudo o que é em si. Vejam, o Papa está dizendo, nós precisamos mergulhar a nossa vida em Cristo, para que a nossa vida seja transformada e a nossa vida dê fruto. Se no homem atuar esse processo profundo de mergulho em Cristo, então ele produz frutos. Não somente de adoração a Deus, mas de profunda maravilha perante si mesmo. Vejam, o homem pode contemplar-se e ver a maravilha que ele é aos olhos de Deus. Esse processo de mergulhar a nossa vida em Cristo não vai nos fazer somente mais de Deus, mais pessoas adoradoras, orantes, religiosas, espirituais, mas vai nos fazer também nos maravilhar com aquilo que nós somos, com a nossa identidade aos olhos de Deus, a nossa verdadeira identidade aos olhos de Deus. Então, para nós hoje, o segredo qual é? Aproximar-se de Cristo. Mergulhar a nossa vida em Cristo. Já que nós estamos falando dessa linguagem figueira e vinha, vamos usar esse termo que vocês entendem, enxertar-nos em Cristo, não é? Fazer um enxerto. A nossa vida precisa estar mergulhada, inserida na vida de Cristo. E nós fazemos isso a partir da nossa experiência de intimidade com Ele, sobretudo e de modo particular na Eucaristia, na escuta da palavra, nos alimentando com o seu corpo e com o seu sangue. Aqui é o ápice, é a forma mais plena de mergulhar o meu coração e o seu coração em Cristo Jesus. Para que não aconteça o que aconteceu do que está no Evangelho. Aquele homem procurou figos e não encontrou nada. Por que não encontrou nada?
Porque se nós somos amados por Deus e vivemos no amor de Deus, nós produzimos frutos. Mas se nós não experimentamos esse amor de Deus, nós murchamos e morremos. Nós não somos capazes de nada. Nós não somos capazes de amar uma formiga se nós não nos deixarmos amar por Deus. Porque é o amor de Deus a nossa vitalidade, é o amor de Deus a nossa força, é o amor de Deus que nos impele para a santidade e para amar os nossos irmãos. É o amor de Deus. Daí o homem vai até o vinhateiro e diz: mas esta figueira está aqui já sem produzir nada, vamos cortá-la. Quem é esse homem que aponta essa possibilidade? Quem é esse homem que dá essa sugestão de cortar? Esse homem pode ser eu e pode ser você. Muitas vezes pode ser eu mesmo que não tenho paciência com o meu processo de conversão, que não aceito que eu sou fraco, que eu não aceito que eu tenho misérias a serem superadas e eu não suporto as minhas misérias. Esse homem podem ser as pessoas que apontam o dedo para você, te julgam, que não te aceitam, que não têm paciência com o teu processo de conversão. Mas jamais Deus diria corta, porque ela é inútil. Deus não diria isso jamais. Porque esta linguagem da eliminação e da inutilidade, essa linguagem não faz parte do vocabulário de Deus. Não faz parte do vocabulário de Deus. Porque para Deus o homem vale muito. Deus criou o homem e viu que era muito bom. O homem é um cooperador de Deus. Para Deus, nós somos os seus filhos. No seu Filho Jesus nós recebemos uma dignidade. Passamos da condição de criaturas e somos agora admitidos como filhos de Deus. Então, todos são úteis para Deus. Todos são importantes para Deus. Deus não corta ninguém. Bom, aqui está dizendo, 3 anos que essa figueira está aqui e não produz nada. O que lembra você esses 3 anos? Quanto tempo durou a vida pública de Jesus? 3 anos de vida pública. Vejam, o Eterno, o Senhor do tempo, o Alfa e o Ômega, se submeteu a 3 anos de vida pública para anunciar o reino de Deus e salvar a mim e a você. Aquele que é o autor do tempo, o Eterno, se submete a entrar na nossa temporalidade para suportar todas as dores e adversidades da nossa humanidade para nos anunciar que o Pai do céu nos ama. Por que você não pode se submeter ao tempo? Por que você tem impaciência com o seu processo pessoal de conversão? Não estou dizendo aqui para você ser conformista, né? Para você ser relaxado no seu processo de conversão. Mas aceita com paciência e com amor o que Deus está fazendo no seu interior. E aí, essa voz diz, não, deixa mais 1 ano. Deixa, quer dizer, perdoa, deixa mais 1 ano. Aqui se mistura justiça e misericórdia. Era justo que cortasse aquela figueira, não produzia nada. Mas também, Deus não é só justiça, Deus é misericórdia. E Deus nos dá a possibilidade hoje de acolher a sua boa nova. A nossa mania, né, quando nós vemos o mal no mundo, como eu falei, a gente quer cortar logo, né? Tem algumas expressões do tipo, né, quando a gente vê alguma coisa horrível, volta logo Jesus, não é assim que a gente fala, né? Volta logo. E quando eu e você cometemos um pecado daqueles bem grande, volta hoje Jesus, volta agora? Não, né? Pelo amor de Deus, manda um padre que eu preciso confessar primeiro, né? Então, conosco, muitas vezes, nós temos esse espanto. Então, tenha paciência com o processo do teu irmão também. Tenha misericórdia com o processo do outro. Tenha misericórdia com as realidades que estão à nossa volta. Não nos desesperemos do mal que está nesse mundo, porque o Redentor é Jesus Cristo, não somos nós. Ele é o Redentor. Finalizo com o que está aqui no final do Evangelho. Tenha paciência, mais 1 ano. Eu vou cavar em volta dela e vou colocar adubo. Eu achei tão bonito o comentário de um biblista sobre essa realidade. Eu vou cavar.
Quem é que desceu à sepultura para nos dar vida? Quem é que se submeteu a se deixar colocar dentro de uma sepultura, de um túmulo, para que eu e você tivéssemos vida? Foi nosso Senhor. Eu vou colocar adubo. Jesus foi debaixo da terra para se tornar o nosso adubo, para matar os vermes e as pragas do nosso coração causados pelo pecado, para que nós tivéssemos vida e frutificássemos. Ele é o nosso adubo, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa vitalidade. Para que todos os dias nós abramos o nosso coração, como diz Papa João Paulo II no começo do seu pontificado, que nós abríssemos de fato as portas do nosso coração para o Redentor todos os dias. Abaixe a sua cabeça e abra as portas do seu coração ao Redentor nesse dia de hoje. E permita que a salvação de Cristo visite você nesse dia de hoje. Que a salvação de Cristo entre na sua vida hoje, agora, e ela opere em você uma transformação. E ela opere em você a salvação, a redenção. Que tenhamos vida a partir da vida de Cristo. Ele é esta vinha onde todos nós estamos plantados. Ele é esse lugar vital onde todos nós recebemos vida e vida em abundância. Peça esta graça, você que está aqui, você que está acompanhando em casa essa Santa Missa, entra na minha vida, Senhor Jesus. Eu mergulho o meu coração também na Tua vida. Eu mergulho o meu coração na Tua presença, para que eu receba vida e vida em abundância. Nós te bendizemos, Senhor, te glorificamos pela Tua palavra que aquece o nosso coração, pela Tua palavra que nos encoraja e nos faz buscar nesse dia de hoje o Teu coração, a Tua vida e a Tua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.